Olá! O que listas de censo e, sabe, layouts de acampamento no meio do deserto poderiam nos dizer hoje? Acontece que, no livro bíblico de Números, esses detalhes que parecem até meio áridos escondem um projeto impressionante de ordem divina e de propósito. Vamos mergulhar fundo nisso para descobrir uma história de transformação, de como o caos vira uma nação, com Deus bem ali, no centro de tudo. A gente vai ver como um povo recém-libertado, uma multidão totalmente desorganizada, é metodicamente estruturado no lugar mais inóspito de todos, o deserto. É exatamente aqui que a jornada começa. Então, o cenário é esse, deserto do Sinai. Já faz um ano que o povo de Israel escapou da escravidão no Egito. Eles são livres, sim, mas ainda não são uma nação de verdade. São mais uma multidão sem estrutura, acampada ali, ao pé da montanha onde receberam a lei. E o nome hebraico do livro, Bemidbar, já nos dá uma pista assim crucial, no deserto. O deserto não é só um cenário, entende? É o lugar onde Deus fala, onde o caráter das pessoas é forjado na dependência total. O nome já diz tudo. Essa não é uma história sobre matemática, e sim sobre formação espiritual em lugares áridos. E a primeira ordem de Deus no livro é, uau, monumental. Ele manda fazer um censo militar. Todos os homens com 20 anos ou mais que pudessem ir para a guerra tinham que ser contados. O objetivo era claro. A libertação não podia ser uma bagunça. Era hora de organizar o povo para marchar. E essa contagem, veja bem, não foi um simples levantamento de quantas pessoas tinham ali. Foi algo pessoal, preciso e com um significado profundo. Cada pessoa importava no plano de Deus. Esse slide aqui mostra uma transformação fundamental. Israel deixa de ser aquela massa sem forma, reativa, para se tornar uma força organizada, onde cada homem é contado pelo nome, cabeça por cabeça. Eles não são mais só um povo que foi liberto, eles estão se tornando um exército com um propósito divino. E o número final é impressionante. 603.550 homens. Isso não só mostra o tamanho da nação que Deus estava formando, mas é como se gritasse: Deus cumpre suas promessas. Era o eco daquela aliança antiga, feita lá com Abraão, de que a descendência dele seria incontável. Então, o ponto crucial é que esse censo tinha várias camadas. Sim, era para organizar o exército, claro, mas também era teológico. Mostrava que Deus conhece cada um pelo nome e fundamentalmente servia para separar uma tribo, a de Levi, para uma tarefa totalmente diferente, o serviço sagrado. A santidade vem antes da estratégia militar. Bom, com o povo contado, o próximo passo da organização divina era ainda mais detalhado. Não se tratava só de quantos eram, mas de onde cada um deveria ficar. Cada grupo de tribos se reunia sob seu próprio degel ou estandarte. Pensa só, no deserto, onde tudo parece igual, o estandarte dizia: você pertence a este lugar, você tem uma família e uma missão. Era um sinal muito claro de identidade e de união dentro da nação. A precisão do plano é notável. As 12 tribos foram agrupadas em 4 grandes divisões, posicionadas nos 4 pontos cardeais. E repare que Judá, a tribo da qual viria o Messias, recebe a posição de honra, a leste, e lidera a marcha. Nada aqui é por acaso. Com o povo contado e posicionado com uma precisão militar, a gente chega no coração, no centro de todo esse projeto divino. Se o acampamento era uma nação inteira, com exércitos posicionados de cada lado, o que poderia ser tão vital, mas tão vital a ponto de ocupar o coração de tudo isso? A resposta revela o propósito de toda essa organização. Era o Mishkan, o tabernáculo, a morada visível de Deus no meio do seu povo. E isso não era só um detalhe de logística, não. Era um sermão visual. A vida de Israel não girava em torno do que eles queriam, mas em torno da presença de Deus. A estrutura do acampamento formava como que camadas de santidade. No centro, a presença de Deus. Em volta, os levitas funcionando como um anel de proteção. E, finalmente, as 12 tribos acampadas ao redor deles. Isso ensinava proximidade, mas também ensinava reverência. A geografia do acampamento era em si uma declaração teológica. Deus não era uma visita de vez em quando. Ele era o eixo em torno do qual toda a vida nacional, militar e espiritual girava. Mas ainda tem uma última camada de significado nesse projeto antigo. Uma que estudiosos ao longo dos séculos acharam fascinante e profética. A pergunta que surge é: será que essa organização toda,
tão meticulosa continha uma imagem, uma sombra de algo que ainda estava por vir? E a resposta é, no mínimo, intrigante. Olha só os números. A divisão de Judá a leste era maior. As divisões norte e sul eram equilibradas. A do oeste, a menor. Quando a gente mapeia isso, a forma que aparece não é um quadrado perfeito. O acampamento de Israel, se visto de cima, projetaria a silhueta de uma grande cruz, com o tabernáculo, o lugar do sacrifício, bem ali, na intersecção. Milhares de anos antes do Calvário, o povo de Deus já vivia literalmente sob a sombra profética da cruz. O projeto físico apontava para uma verdade espiritual muito, muito maior. E da mesma forma que Israel se organizava em torno do tabernáculo, a igreja vive em torno de Cristo, em quem tudo subsiste. As bandeiras das tribos apontam para o dia em que todas as nações se reuniriam sobre um único estandarte. E este versículo, lá do Evangelho de João, fecha o ciclo perfeitamente. Cristo se torna o verdadeiro tabernáculo, a presença de Deus habitando não mais numa tenda, mas em carne, bem no meio do seu povo. Então, recapitulando essa jornada, a gente passou de uma multidão sem forma para um exército ordenado, depois para uma nação com a presença de Deus em seu coração e, finalmente, para uma sombra profética da redenção futura na cruz. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Pensa bem, a mesma mente divina que projetou cada detalhezinho no deserto ainda busca trazer ordem, propósito e sua presença para o centro de tudo. A questão que fica no ar é: como seria esse projeto se manifestando na vida de alguém hoje?